Bom dia. Você já escreveu no seu papel? Eu já escrevi na minha memória e vou depositar depois. Mas eu quero compartilhar com vocês o meu motivo de gratidão. Quando a Sônia disse, escreva isso já, o que você pensou. Minha memória registrou, está registrado. Eu agradeci pela minha incapacidade. Desde domingo passado, esse senso de incapacidade tem me acompanhado e eu digo por quê. Quando o pastor Ricardo me convidou em setembro do ano passado para ser um dos pastores, fazer parte da equipe pastoral, ele falou assim para mim: Eduardo, nós teremos momentos como pastor onde nós vamos ter o senso da incapacidade, porque todo pastor, ele gosta de estar entre as pessoas, conhecer as pessoas. E aqui na nossa comunidade isso, por vezes, se torna até impossível. É por isso que uma comunidade do tamanho da chácara, eu fico pensando aqui nas comunidades que são grandes comunidades neste Brasil e no mundo, quando o pastor olha, por exemplo, no momento que ele está pregando, ele olha para cada um dos rostos que estão aqui, para as pessoas que estão aqui, e a gente sabe que nós vamos terminar a nossa celebração, a gente não vai conseguir cumprimentar nem 10%, nós não vamos conseguir falar com vocês, eu não vou saber o nome de muitos de vocês. E por que eu estou dizendo isso? Porque no domingo passado, esta comunidade perdeu uma pessoa muito especial. E esta pessoa tinha, juntamente com a sua esposa, o seu lugar, no qual eu, sempre que estava sentado no meu lugar, eu podia ver essa pessoa. Eu estou falando do Marcos. E domingo passado, nos planos e propósitos de Deus chamou o Marcos. E é interessante que durante todo esse tempo que eu conheço o Marcos, o máximo que eu fiz foi estender a mão, dizer olá, como você vai, mas nunca me sentei com o Marcos para conversar com o Marcos. E aí vem essa sensação, meu Deus, como eu gostaria de poder, e os pastores aqui desta comunidade gostariam de poder abraçar, conversar, ter um tempo, e a gente não consegue. Portanto, eu quero agradecer a Deus por esse senso de incapacidade, porque nós somos assim. Mas ainda bem que Deus é Deus. E queremos, principalmente na comunidade Paineiras Manhã, pedir sempre a Deus, para que Deus esteja abençoando a vida da Patrícia, a vida da família Borelli, dos filhos, e que o conforto do Espírito Santo, que é o conforto que todos nós precisamos num momento como esse, esteja amparando o coração de todos. E com isso, eu quero dizer para vocês que, na verdade, uma vida de gratidão é o caminho para o contentamento, porque é fácil nós colocarmos algumas coisas assim que mostram nosso carinho a Deus, o nosso agradecimento a Deus, o nosso reconhecimento, a nossa honra a Deus, para alguma coisa que Ele fez. E gratidão é isso. Gratidão é você reconhecer algo que alguém fez por você ou fez por outra pessoa. E hoje, como durante esse mês, nós teremos a oportunidade de até mesmo registrar, colocar e de alguma forma, não sei como, porque existe gente por detrás disso, de alguma forma isso vai aparecer para todos e principalmente para Deus. É aqui que nós vamos poder colocar, depositar, por exemplo, nessa urna, aquilo que é o nosso maior agradecimento a Deus, ou um dos nossos maiores agradecimentos a Deus por este ano. Por exemplo,
a minha visão de raio-x, ela consegue ler. Aqui já tem alguns papéis, eu não sei se vocês sabem, mas tivemos ontem um culto e tem alguns papéis aqui. A minha visão de raio-x está vendo, por exemplo, um aqui. Obrigado, Senhor, pelo novo namorado que eu tive esse ano. Deixa eu ver um aqui desse lado. Obrigado, Senhor. Não, isso aqui eu não posso ler. Meu marido que foi embora de casa, que isso, né? Obrigado, Senhor, pelo carro novo. Obrigado, Senhor, pela casa. Obrigado pela saúde. Obrigado pela restauração. Obrigado pelo emprego. Obrigado pela minha família. Gratidão é um ato de adoração. Gratidão, você nunca vai desvincular daquilo que nós chamamos adoração. Se você está agradecendo a Deus, você está adorando a Deus. Mas aqui que eu quero chamar a sua e a nossa atenção nessa manhã, porque gratidão tem muito a ver com a honra que nós devemos dar a Deus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, desde o início do Antigo Testamento, eu não quero aqui ficar dividindo a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos fazer a nossa adoração, e você vai perceber como esta adoração está aliada, por exemplo, àquilo que nós chamamos de gratidão a Deus. Um exemplo, Gênesis capítulo 4, quando você vê ali a adoração de Caim e de Abel, é muito claro quando o texto diz nos versículos 4 e 5 que Deus se agradou das ofertas de Abel e se agradou também de Abel. Veja, a oferta que Abel estava fazendo estava também em paralelo com a pessoa dele. E Deus está dizendo: eu estou recebendo a oferta. Eu me agrado da oferta de Abel. E me agrado da oferta e da pessoa de Abel, porque ele deu das primícias. Palavra importante. Ele deu das primícias. Porém, o mesmo texto diz que Deus não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim, porque Caim certamente não deu a Deus, na sua adoração, na sua gratidão, aquilo que nós chamamos de primícias. Então você começa a perceber assim que Deus ele faz uma distinção, e é importante que a gente entenda do que significa realmente a nossa oferta e como isso está vinculado com a nossa pessoa. Por quê? Porque gratidão, ela caminha junto com a honra. E nós honramos a Deus por aquilo que Deus é. Nós honramos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós honramos a Deus por aquilo que Ele fará em nossas vidas. Mas quando você sai de Gênesis, você vai, por exemplo, no livro de Êxodo. E Êxodo nos apresenta, por exemplo, 3 festas, eram mais as festas judaicas. Mas existiam 3 festas judaicas, as festas dos pães asmos ou pães sem fermento. Todas as festas tinham uma ligação com o período agrícola. Todas essas festas tinham uma declaração daquilo que Deus estava fazendo através desse sentido na vida do seu povo. Então, a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos ou das cabanas, quando eles literalmente montavam cabanas e ali ficavam, todas essas festas tinham um detalhe que Deus deixou muito claro. Nenhuma pessoa que fosse participar dessa festa precisaria, de alguma forma, ter alguma coisa em suas mãos. Tanto é que o texto de Levítico 23:15, como Deuteronômio 16:16, diz: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. E a gente pergunta para o texto, seria esse o princípio de que Deus quer algo em troca dos benefícios que Ele dá para a gente? Em outras palavras, será que Deus, quando Ele dá algo para mim e para você, Ele está cobrando algo de volta? Não. Não é esse o princípio.
O princípio que Deus está mostrando aqui, sem dúvida alguma, é o princípio da honra. É o princípio daquilo que nós chamamos gratidão. E nesse sentido, eu queria chamar a sua atenção para que nós refletíssemos em 3 coisas. A primeira delas, a minha vida tem honrado a Deus com o melhor? Porque o melhor é aquilo que Deus quer. Tudo aquilo que nós fazemos nessa comunidade, nós queremos ter a expressão da excelência. Nós buscamos a excelência. Mas por quê? Por que os detalhes? Por que cada detalhe vocês ficam atentos? Porque nós queremos a excelência. Nós queremos que Deus é um Deus de excelência. Por isso, será que a minha vida está honrando a Deus com o melhor? A segunda pergunta, o que é que nós estamos trazendo em nossas mãos hoje? Suas mãos estão vazias? Lembre-se que o ensino da palavra, desde o Antigo Testamento, é que nós devemos nos apresentar a Deus com algo nas mãos. E a grande pergunta é, o que você está trazendo hoje nas suas mãos? E como tem sido a minha oferta de gratidão? Uma coisa é a gente dizer, eu vou levar uma oferta de gratidão. Vou levar. Eu vou depositar alguma coisa nesta urna hoje. Uma coisa é você pensar assim. Uma outra coisa é você dizer como é que eu vou expressar, como é que eu vou fazer ao entregar isso que para mim é uma adoração, isso que para mim é uma oferta, isso que para mim é uma gratidão. Deixa eu lembrar vocês de um texto interessante que está em Levítico capítulo 1, versículos 1 a 4, e você pode acompanhar aqui. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou, diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Ok. Deixa eu mostrar para vocês aqui o princípio disso. O que Deus está dizendo através dos sacerdotes é que ele estava querendo ensinar as pessoas a ofertarem, a adorarem e adorarem em gratidão. Como é que você faz isso? Os sacrifícios em Israel, eles tinham sempre uma conotação com algum animal doméstico. E é interessante que às vezes você pergunta, então, qualquer oferta de gratidão só envolvia animal? Não. Existiam também ofertas de cereais, de vinho, de azeite. No entanto, quando o assunto é adoração, quando o assunto é gratidão, Deus sempre quis as primícias e excelência. E no caso do sacrifício animal, que poderia ser um touro, poderia ser uma ovelha, poderia ser um cabrito, e se você vivesse naquela época e não fosse abastado, não tivesse condições de comprar um touro, um cabrito ou uma ovelha, você poderia colocar, inclusive, como oferta um pombinho. Mas tinha que ser macho, viu, gente? Eu não sei como é que você vai encontrar um pombinho macho, mas tem que ser macho. Deus falou assim, tem que ser macho e não pode ter defeito. Interessante, quando o ofertante, quando o adorador levasse esse animal em sacrifício diante do sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do animal e dizia assim, este animal me representa. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque eu sou pecador. Diferente desse animal que não tem mancha, esse animal que é muito bonito, foi bem cuidado, eu tenho problemas sérios na minha vida que eu não consegui resolver e por causa disso, diante de Deus, eu posso morrer. No entanto, este animal que me representa, ele vai morrer em meu lugar, representando assim a redenção daquela vida, daquele ofertante, daquele adorador.
E nesse sentido nós começamos então a entender que Deus, desde o início, Ele insiste em mostrar para nós que Ele fez a melhor criação. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, no término do capítulo está ali descrito: e viu Deus tudo o que fizera, e tudo o que fizera, eis que era muito, muito bom. A criação foi a excelência que Deus deixou para nós. No entanto, quando você chega no capítulo 3, você vê a queda. E na queda, você vê a insistência, a consequência da queda em querer transformar o mundo no caos. Mas na Bíblia você vê esse sacrifício de Deus ao entregar seu filho Jesus. E aí nós temos a restauração como certa. Como certa por quê? Porque Deus ofereceu o seu melhor sacrifício. Portanto, observem bem que tudo aquilo que tem a ver na nossa vida, porque o mesmo conceito que Deus tinha desde o momento que Ele começou a ensinar a respeito de gratidão, de oferta, de adoração, o mesmo princípio da antiguidade é o mesmo princípio que Deus tem para nós hoje. Por exemplo, uma advertência que é aquilo que a palavra de Deus diz em Levítico 22, 22. Não ofereçam ao Senhor o quê? Animal cego. Não ofereçam ao Senhor animal aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não ofereçam, Deus está dizendo, não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor. E você percebe que esta é a preocupação de Deus ao ensinar os seus filhos no Antigo Testamento. E quando existe o fechamento do Antigo Testamento, Malaquias, um livro de apenas 4 capítulos, você percebe que Deus está cansado. Deus está cansado porque durante tanto tempo Ele vem ensinando a respeito desse assunto, a respeito desse tema, a respeito de gratidão, a respeito de uma vida de contentamento. Mas interessante que as pessoas e os sacerdotes daquela época não estavam levando a sério. Deus estava extremamente cansado com aquela situação. É por isso que no fechamento do Antigo Testamento, Malaquias, você vê essas palavras. E eu peço para que você acompanhe com os olhos. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de quem? Malaquias. E a palavra de Deus diz assim no versículo 2: eu sempre os amei, diz o Senhor. Como eu gosto dessa palavra. Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Aí eu pulo para o versículo 6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Deus responde, trazendo comida impura ao meu altar. O outro texto diz, trazendo pão imundo. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora eu começo a refletir, junto com você, a respeito da nossa oferta de gratidão. A oferta tem a ver com aquele que entrega. A gratidão tem a ver com aquele que agradece. A adoração tem a ver com aquele que adora. Portanto, será que Deus está se agradando de nós? Será que Deus está se agradando de nós? De mim? De você? Acompanhe. Deus dá o melhor.
Por isso, honre a Deus com o melhor. Se você disser para mim, Deus não dá o melhor para mim, ok, nós podemos conversar sobre isso depois e orar. Porque eu ainda confio, e eu espero que você também, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Baseado nisso, até nas coisas, até nas circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida, eu sei que Deus tem algo bom para mim, para minha família, para minha igreja. Deus dá o melhor, honre a Deus com o melhor. E aquilo que Deus fala em Malaquias é: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Portanto, da mesma forma que Deus desejava o melhor naqueles dias, Ele ainda deseja o melhor hoje. O melhor do quê? Por exemplo, o melhor do meu tempo. Por que Deus se agradou de Abel? Porque Abel deu das primícias, ele não deu da sobra. Caim deve ter olhado, e o texto lá mostra mais ou menos isso para a gente, em Gênesis capítulo 4. Caim olhou para aquilo que ele conseguiu plantar, e ele pegou um dos seus frutos, mas Abel ele pegou das primícias. Deus, ele está interessado, quem sabe, no melhor do nosso tempo, no melhor da nossa capacidade, no melhor do nosso dom. Deus não aceita nada menos que o melhor. Ah, pastor, mas como é que eu vou dar o melhor se nem eu mesmo tenho o melhor? Você não tem o melhor? E eu reconheço que existem pessoas que podem até admitir: eu não tenho o melhor, como é que eu vou dar o melhor? Pois bem, se você não tem o melhor, eu quero contar uma história para você. Ela nasceu no mês de março. Ao completar 6 semanas de vida, ela teve uma inflamação nos seus olhos e o médico receitou um medicamento que, infelizmente, foi um medicamento errado, e ela, com 6 semanas de vida, ficou cega. Ela nasceu em março e, em novembro do mesmo ano, daqui a pouco eu falo que ano foi isso, em novembro daquele mesmo ano, o seu pai morreu. A sua mãe, haja vista a morte do pai, ela teve que trabalhar para sustentar a família e deixou a filha, agora cega, aos cuidados da sua avó. E é interessante que a história dessa menina que estava vivendo toda essa condição de pior e pior acontecendo, ela teve a sua avó como seus olhos. A avó dela eram os olhos daquela menina. E é interessante que aquela avó amou tanto aquela neta que começou então a descrever para ela o que eram os pássaros, as estrelas, os rios. Foi aquela avó que começou a ler para a sua neta a Bíblia. E foi a avó que percebeu que a neta tinha um grande interesse pela Bíblia, inclusive pelos Salmos. Aquela neta ia crescendo ouvindo a Bíblia e decorava literalmente os Salmos. Foi aquela avó que levou aquela filha, ou aquela neta, perdoem, à comunidade dos discípulos de Cristo. E aquela neta, ela amava cantar. Ela cantava e cantava. E assim ela foi crescendo, com a sua avó trazendo todos os ensinos e descrevendo tudo aquilo que ela não conseguia ver. Aos 38 anos, agora já mulher, ela se casou. E se casou com um homem cego, um pianista, mas esse pianista era cego. E depois do casamento, eles tiveram um filho, mas o filho morreu. Gente, essa mulher tem uma história onde tudo parece que dá errado. Ela podia chegar num culto como esse e dizer assim: pastor, eu não tenho o melhor, como é que eu vou dar o melhor? Mas essa mulher, que nasceu em 1820, com o nome de Fanny Crosby,
ela deixou mais de 8.000 hinos para a igreja evangélica louvar e adorar o Senhor. Mais de 8.000 hinos. E nós cantamos os hinos dela, sendo que um deles, por exemplo, é este daqui. A Deus demos glória. E é interessante que o coro desse hino diz: exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Redentor, a Jesus, Salvador, ou o contrário. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todo deu. Todos deu. Sabe o que é isso? Às vezes nós olhamos para nós e falamos assim: não tenho nada para eu dar, para eu oferecer, para eu agradecer, para eu adorar. Como não? Na minha última mensagem eu disse que Deus sempre espera algo daqueles que são prováveis, mas quando os prováveis não se manifestam, Deus levanta os improváveis. E aqui está uma delas, Fanny Crosby. Sabe? Deus dá o melhor. Honre a Deus com o melhor. Honre a Deus com o melhor. Mas eu tenho uma segunda palavra para você também aqui. É sobre nossas mãos. Porque quando a gente olha para esse momento de gratidão e adoração, a gente percebe que mãos que desonram, elas não manifestam a graça de Deus. Por isso que o texto diz de Malaquias 1:9, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? A vossa pessoa, será que Deus vai aceitar você com as suas ofertas? Eu, quando era adolescente, eu tinha a minha classe de adolescentes lá na escola dominical da igreja presbiteriana de Vila Espanhola. E na nossa escola dominical, na nossa classe, nós costumávamos a entregar as nossas ofertas. Eram recolhidas nas classes. Por quê? Porque era um ensino que a gente desde pequeno deveria ter esse compromisso com Deus. E a gente foi ensinado ali. Interessante que meu pai não dava sempre, mas de vez em quando ele dava lá um dinheirinho para a gente, dizia assim: olha, esse dinheiro aqui é para você dar de oferta. E no domingo, o meu pai, ele me deu algumas notas. E falou assim: olha, não esqueça de separar para dar de oferta lá na classe dos adolescentes. Aí, olhando aquelas notas que ele me deu, uma delas, sabe, ela estava grudada com aquele durex, toda remendada, notinha feia danada, né? Eu tinha pelo menos umas 3 notas ali. Adivinha o que eu fiz? Eu separei aquela nota que certamente alguém não aceitaria se eu fosse comprar alguma coisa e separei para depositar onde? Na sacolinha. Na sacolinha. E é interessante que quando eu fui depositar na sacolinha, eu fiz de tudo para esconder. Muita gente já fez isso aqui, né? Gruda assim por trás, assim a mão, né? Está escondido a nota. A hora que passou a sacolinha, eu soltei. Mas foi um alívio. Eu ofertei. Ninguém vai dizer que eu não ofertei. E naquele dia eu não sei porquê. Mas o professor da classe, presbítero Acibilo Galvão, um homem que fora boxeador, se converteu, mas ele era forte, né? Aquele homem virou a sacolinha com todo o dinheiro. E ele começou a contar, ele nunca fez isso, mas naquele dia ele fez isso. Aí quando ele olhou para aquela nota, ele pegou assim: quem é que deu isso? Gente, eu gelei na hora. O senhor Acibilo morreu sem saber quem deu a nota. Eu preferi, porque desde adolescente eu sei que existe um céu. A gente conversa lá. Lá é melhor. Lá ele vai estar menos nervoso, porque aquele dia... Em nossas mãos nós trazemos o que é de melhor ou o que é de pior para Deus. É interessante que aquilo que nós trazemos nas nossas mãos reflete, na verdade, aquilo que nós somos.
Eu vou repetir. Aquilo que nós entregamos como oferta ao Senhor reflete aquilo que nós somos. Deus rejeitava aquela oferta nos dias de Malaquias, porque ele rejeitava primeiramente o ofertante. É como se Deus dissesse para nós hoje assim: as minhas mãos, as mãos de Deus são tão bondosas. Deus oferece tanta condição para a gente. Como é que vocês têm coragem de responder assim, dessa forma? Eu sou um Deus de graça. O destino de vocês está em minhas mãos. Mas o que vocês têm dado da parte de vocês? É isso? É isso? O que temos nas mãos e entregamos a Deus reflete tudo o que somos, tudo o que temos. É interessante que quando a gente fala a respeito desse assunto, principalmente o pastor, dependendo da índole dele, dependendo da igreja, da visão da igreja, esse é o momento para poder fazer um grande ajuntamento e dizer assim: quanto você tem para ofertar a Deus nessa manhã, né? E aí, seu coração fica movido, eu preciso ofertar, e tem gente que vai dar cheque até que de valor que não tem na conta. Não, não é isso. Eu dou graças a Deus porque aqui nessa comunidade nós entendemos tão bem isso, que sequer nós fazemos o nosso momento de contribuição durante os nossos cultos. Mas nos dias de Jesus, a contribuição era feita nos cultos. E é interessante que quando você lê no Novo Testamento, em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, Jesus ele faz questão de se assentar bem próximo ao lugar chamado gasofilácio. E como eu sei que muita gente não sabe o que é gasofilácio aqui, porque na igreja não tem, gasofilácio é aquele lugar onde as pessoas depositavam, colocavam as ofertas. E Jesus sentou ali, ficou só olhando. E ele diz que muitos ricos iam e jogavam uma quantia enorme de dinheiro naquele gasofilácio. Eu creio que naquela época era muita moeda. Então imagino você, os ricos chegando: pessoal, cheguei, vou depositar. Aquele barulho, aquele barulho, aquele barulho. E Jesus olhando. Aí de repente, depois do momento do ofertório, ele chama os discípulos e disse assim: olha, vocês observaram que no momento da oferta, os ricos foram lá na frente e começaram a jogar dinheiro? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma viúva pobre que depositou apenas 2 moedinhas de 10 centavos cada uma, 20 centavos. Ela depositou apenas 20 centavos. No entanto, Jesus disse para os discípulos: ela depositou mais do que todos os outros, porque enquanto os outros davam sobras, ela deu tudo quanto possuía. Ela deu tudo quanto possuía. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Você só consegue entender o que é graça a partir do momento que você entende que tudo na sua vida é dele. Tudo é dele, tudo é de Deus. Por isso que antes de suplicar, de orar por mais graça em sua vida, avalie como você está investindo a graça que Deus já lhe deu. Reflita nisso. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é de vocês, é dom de Deus. Então, graças a Deus, nós somos salvos pela graça. A partir do momento que eu reconheço que eu fui salvo pela graça de Deus, que Deus me amou, então eu preciso entender que as minhas mãos não podem estar vazias diante dele. Em outras palavras, os frutos da salvação precisam ser levados a Deus. Se Deus deu a você o dom de um bom administrador, você tem que entender que Deus também dá a você esse mesmo dom para administrar as coisas do reino. Se Deus deu a você a capacidade de cantar, a capacidade de servir,
Deus está dando para você a capacidade de fazer parte do reino como alguém que abençoa o reino e abençoa aqueles que se achegam ao reino e aqueles que precisam ser alcançados pelo reino. Porque o grande dilema que nós vivemos hoje é só ficar falando, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Isso nós sabemos, todos sabem. O que nós temos que fazer hoje, através daquilo que a graça nos concedeu, é convidar as pessoas para se aproximarem do reino do Senhor. E o reino de Deus está entre nós, Jesus está aqui. E quando as pessoas entendem realmente isso, elas compreendem o que significa graça e começam a interagir através de suas mãos, através da sua vida, através de tudo aquilo que elas têm com Deus. A gratidão, a oferta, ela fica muito mais significativa. Eu passo para o meu terceiro e último ponto. O melhor não é o que você faz, mas o melhor é como você faz a Deus. Como? O texto está dizendo no versículo 7, que Deus avisou os sacerdotes que eles estavam profanando o altar. E a pergunta que eles fazem é interessante. Eles dizem: Deus, em que nós temos profanado, Senhor? Nós não estamos entendendo esse negócio, não. Aí Deus está falando assim: vocês têm me profanado ao trazer pão imundo sobre o altar. Pão imundo. As ovelhas que vocês estão trazendo não tem nada a ver com aquilo que eu ensinei para vocês desde Gênesis. O que vocês estão fazendo é me magoando, me cansando. Eu fico pensando nesse texto hoje. Eu fico pensando nas nossas vidas. E aliás, eu diria que se Deus está falando isso para nós hoje, nós podemos responder para Deus: Deus, pensa bem. Nós estamos com uma vida muito agitada. Nós estamos trabalhando muito, nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos confusos, mas nós estamos indo à igreja normalmente. Normalmente. Nós estamos indo à igreja de sábado, porque a nossa comunidade tem culto no sábado, domingo de manhã ou domingo à noite, e tem até um culto lá no hotel. Nós estamos indo normalmente. E nós queremos que o senhor saiba também que nós estamos ofertando. Nós estamos ofertando e, diga-se de passagem, os pastores estão aceitando a nossa oferta e não estão reclamando. Alguém já reclamou para você a respeito disso alguma vez? E eu queria dizer para vocês, então, a culpa realmente é dos pastores. Esses pastores são fogo, eles não reclamam. Os sacerdotes nos dias de Malaquias não estavam reclamando. Só que existe uma grande diferença dos dias de Malaquias para os nossos dias. Existem pelo menos duas diferenças. A primeira delas, naqueles dias, será que o sacerdote não percebia que aquele animal que estava sendo oferecido tinha alguma coisa errada com ele? Será que ele não percebia que tinha animal que era aleijado? Será que ele não percebia que tinha animal que era cego? Será que ele não percebia que tinha animal que tinha sarna? Ele percebia. Mas ele não queria arrumar problema com ninguém, ele aceitava. Vai morrer mesmo um bichinho. E por acaso aqui os pastores sabem? A oferta de gratidão que você está dando, eu não estou falando apenas de dinheiro, por favor. Não sabemos. Por isso que houve uma grande mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se você acha que a culpa é dos sacerdotes, se você acha que a culpa é dos pastores, então agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Talvez uma má notícia. Mas a boa notícia é, no Novo Testamento, não existem mais sacerdotes. No Novo Testamento, o sacerdócio agora é de todos. Todos. Aquele que ministra é o mesmo que oferta, é o sacerdote. Prova bíblica, ok? Eu vou falar para vocês a prova bíblica que está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro faz questão de dizer: vós, porém, sois raça o quê? Eleita. Sacerdócio o quê?
real, nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa o quê? Luz. Portanto, é o sacerdote hoje que entrega, é o sacerdote hoje, o mesmo sacerdote que recebe. Então você hoje não pode dizer assim, os pastores estão recebendo a minha vida, os pastores estão recebendo a minha oferta, os pastores estão recebendo o meu dom. Quem está recebendo, de fato, é Deus, através do seu sacerdócio. E nesse sentido aqui não tem macho e fêmea não, porque todos nós somos sacerdotes. A mulher é sacerdotisa, o homem é sacerdote. São eles que são responsáveis agora pelo seu lar, são eles que são responsáveis agora pela igreja de Cristo, e são eles que são responsáveis por levar esta palavra de redenção para aqueles que tanto precisam. Por isso que nos dias de Malaquias, se você ler o capítulo 1, a turma estava indo para a igreja, eles estavam indo para o templo. Eles chegavam no templo, sabe qual era a palavra que descreve? É o texto, literalmente está dizendo lá no versículo 13, capítulo 1. Que canseira. Eles estavam cansados. Eles iam para a igreja, só o fato de se sentar na igreja estavam cansados. Por quê? Porque não havia naquele momento qualquer empolgação. Estavam dando o pior. E quando você dá o pior, você não tem empolgação. Quando você está num ambiente onde que tudo acontece de qualquer jeito, você não tem empolgação. É isso que estava acontecendo nos dias de Malaquias. Portanto, como é que eu faço melhor, pastor? Agora eu fiquei numa situação onde agora eu sou sacerdote. Meu Deus do céu, sim. Esta é a situação bíblica na qual nós somos colocados. Não adianta você querer criar uma ovelhinha hoje, depois desse culto, colocar no seu quintal, tratar bem dela, levar no veterinário, dar vacina, alimentá-la bem, e quando ela estiver gordinha, bonitinha, você trazer aqui na igreja e dizer aqui, está aqui, pastor, minha mão, ela me representa, pode oferecer a Deus. Não. Primeiro que eu não vou fazer isso. Eu nunca matei uma galinha na minha vida. Não teria essa coragem. Segundo, isso é um problema seu. Sabe por quê? Porque Deus não quer mais ovelhinha. Acabou. O último sacrifício foi qual? De Jesus. Vamos ler juntos esse texto? Podemos ler juntos? Portanto, irmãos, rogo-lhes para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa. Quem é o sacrifício agora? Você pode dizer para mim assim, decididamente, pastor, então, eu não tenho melhor. Aqui eu preciso concordar com você. Alguns aqui podem ter, graças a Deus, o melhor. Outros, não. E existe motivo para isso? Existe motivo para eu não ter o melhor? Sim, existe. Se você acompanhar no telão, a palavra de Deus diz que um dos motivos é que todos pecaram. Todos. Sacerdotes, pastores, homens, mulheres. A Bíblia diz que nós estamos vendidos à escravidão do pecado. A Bíblia também diz que em nós não habita bem algum. Todos somos cheios de injustiça. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. E que as nossas melhores obras, preste atenção nisso, as nossas melhores obras são como trapos de imundície.
Sabe qual era o grande problema? É que as pessoas simplesmente estavam adorando, agradecendo, mas não da maneira correta. Um dos trechos mais surpreendentes que nós temos em relação a isso é a história de Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, se não me engano, ou 12, onde eles precisavam, eram dois sacerdotes, filhos de sacerdotes. Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote Arão. E eles tinham que fazer o culto, fazer literalmente o culto como sacerdotes. Então os dois estavam assistindo o jogo do Corinthians à tarde, não estavam bem, mas eles lembraram que tinham que ir para a igreja, observem como que é a coisa. E eles foram para a igreja correndo, pegaram um incensário. O que é incensário? Imagine você um pequeno vaso com alguns arames segurando, onde eles colocavam fogo e saía aquele cheiro de incenso. Nossa, foi profunda a minha explicação, né? Ok, mas é isso. E eles foram, os dois, Nadab e Abiú, foram levar o povo à adoração. Aí eles estavam no altar. E no altar, diz o texto, que saiu fogo do altar e consumiu os dois. Morreram. Já pensou se acontecesse isso hoje? Né? Melhor ficar de ladinho aqui, né? O texto diz que eles levaram fogo estranho. Não é bem explícito o que significa esse fogo estranho. A gente, olhando para o contexto, parece-nos que os dois estavam embriagados. Parece-nos. Essa afirmação quem dá é Moisés, quando chega para Arão e diz assim: você e nem seus filhos vão poder mais beber vinho. Então parece para a gente que eles estavam levando fogo estranho. O problema não é adorar. Vamos adorar. O problema é como você adora. Se você quer adorar, se você quer agradecer, faça da maneira correta, o melhor. Dependa da graça de Deus. Faça isso da graça de Deus. Por quê? Porque eu digo para você nesse sentido que Deus deu a melhor oferta. Deus deu o melhor cordeiro. Deus deu um cordeiro sem qualquer tipo de defeito. Deus permitiu que a sua oferta, a melhor de todas, fosse sacrificada em nosso lugar numa cruz. Você sabe o que foi isso para Deus ao colocar o cordeiro sem qualquer tipo de pecado? Sabe o que foi para Deus colocar o seu filho sem qualquer tipo de erro? Alguém que só soube fazer o bem, alguém que levou e libertou muitas pessoas, que curou. De repente ele entregou o seu filho como oferta. E por que Deus fez isso? Talvez porque tudo que você pensa ser melhor na sua vida, porque a gente sempre associa o melhor àquilo que é passageiro. E Deus nos deu uma oferta que vai, sem dúvida alguma, abençoar a nossa vida no aqui e agora e eternamente. Deus deu Jesus Cristo. E quando você crê que Deus deu o melhor por causa do pior que existe em você, você então poderá entender que agora em Jesus e através de Jesus, você pode honrar a Deus com o melhor que Ele te deu. Honre a Deus com o melhor. Deus não aceita nada que não for melhor. Por isso que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança e fé. Confiança e fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui então eu chamo a sua atenção para essa parte final de reflexão e prática. Eu queria refletir com você em 3 coisas fundamentais. Primeira delas, isso aqui conclui rapidamente. Deus ama tanto você, que deu por você o que mais Ele amava. Eu creio que no dia do julgamento, Deus vai olhar para nós e vai dizer apenas isso. Você crê mesmo? Você crê mesmo
que eu sempre amei você, que eu desejei você todos os dias. Todos os dias. Porque ao que parece tem muita gente que não compreende o amor de Deus. Deus nos ama profundamente. Deus deseja a cada um de nós todos os dias profundamente. Será que nós sabemos de fato isso? E se nós não entendermos esse grande amor de Deus, nós vamos continuar agradecendo, adorando, mas isso não terá eficácia nenhuma sobre nossas vidas, porque nós não estaremos dando aquilo que é o melhor. Segundo, você pode medir a profundidade do amor de Deus ao oferecer o seu único filho? Pais que estão aqui, você ofereceria o seu filho como sacrifício por alguém? Vocês que assistiram aquele vídeo que tivemos aqui no início do nosso culto, aquela atitude daquele pai, você faria o que ele fez? Eu não teria coragem nenhuma de oferecer minhas filhas. Não. Deus ofereceu. Deus deu o melhor sacrifício. Finalmente, Deus deu o melhor para que você ofereça a Ele tudo. Tudo. E quando você comparecer com tudo diante de Deus, Ele vai dizer, não é esse tudo que eu quero. Eu só quero aquilo que eu dei para você. E que certamente vai abençoar não só a sua vida, mas vai abençoar outras pessoas. Portanto, eu não quero terminar essa mensagem simplesmente dizendo para você, volte para casa e continue vivendo do jeito que você está vivendo. Mas se você realmente quer ter uma vida de contentamento, entenda que a gratidão é a nossa primeira adoração. Entregue tudo. Entregue o seu trabalho a Deus. Entregue a sua família a Deus. Entregue os seus problemas a Deus. Entregue aquilo que você está passando hoje, que é tão forte, que te incomoda, que tira o sono. Entregue para Deus. Entregue para Deus, nesta manhã, as suas limitações. Se eu pudesse fazer aquilo, mas não pode, não pôde. E agora? Não adianta ficar lastimando, entregue isso para Deus. Isso também é um ato de gratidão, ao você entender que você tem limites. Entregue sua mente. Entregue o seu dom. Entregue sua vida financeira. Entregue a sua saúde para Deus. Se você a tem, fala, Deus, use para o teu louvor, para a tua glória. Até os cegos conseguem fazer isso. E dizem para a gente, exulte, exulte. Como nós vimos na vida de Fanny. Agora é sua vez. Por isso eu quero convidar você a refletir e a orar nesse momento. Ore a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. Entregue tudo a Ele. Em nome do Senhor Jesus.